Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje para mais um encontro, no momento em que o Brasil continua a experimentar, a perceber algumas mudanças muito importantes. Porque quando a gente tem mudanças no mundo da política, isso representa que nós teremos mudanças na nossa vida real. Porque é através da política que homens públicos mexem no destino de determinadas sociedades, de determinadas nações. Isso está acontecendo aqui no nosso país. O fato da gente ter conseguido se livrar de uma pessoa que era muito nociva à sociedade brasileira, aos interesses do povo brasileiro, já representou uma grande mudança aqui no nosso país. Não que o Brasil esteja passando por uma revolução, uma transformação radical. Não, nós estamos muito longe de rupturas, de rompimentos de paradigmas, de estruturas muito poderosas aqui no nosso país. Mas não resta dúvida que a gente conseguiu mudar o destino do nosso país, que se estivesse nas mãos dessas figuras que ficaram 4 anos fazendo o que fizeram, nós estaríamos em muitos maus lençóis aqui no Brasil. Hoje eu quero chamar a atenção de vocês para mais uma característica da corrosão moral que o Brasil sofreu, tendo ali à frente da nossa nação um personagem absolutamente desqualificado e desclassificado, que está traindo pessoas que estavam perto dele até pouco tempo. Como é que pode alguém prestar apoio eleitoral a uma pessoa, dizer que é seu irmão e de repente, depois de alguns meses, diz que é uma pessoa que tem retardos, que é uma pessoa que tem problemas, que não compreende bem a realidade, que é um pobre coitado? O que a gente pode dizer de alguém que faz esse tipo de comportamento? Só que essa pessoa que está tendo esse comportamento é o ex-presidente da República. Uma pessoa, gente, que não tem nenhum tipo de apego ao mínimo de moralidade, ela pauta a sua vida o tempo todo por esse tipo de rupturas, morais e éticas, enfim. É uma pessoa não confiável e, infelizmente, essa figura governou o nosso país, se é que a gente pode usar essa expressão governar, Bom, eu vou conversar com vocês sobre algumas dessas incongruências que estão vindo à tona, porque essas flexibilidades morais, essa moral frouxa do ex-presidente da República pode repercutir muito severamente contra ele, porque ele está desprezando, ele está machucando, ele está traindo uma pessoa que lhe devotou fidelidade e que agora está presa por causa dele. O que dirá essa pessoa que está presa? Será que nós teremos mais revelações no meio dessa história? Eu quero aproveitar também para chamar a atenção de vocês para um personagem da nação que eu acho que ainda não recebeu as devidas homenagens, as devidas reparações pelo seu comportamento que teve aqui à frente da República Brasileira, pelo que ele sofreu e pelo que ele tem enfrentado. Me refiro especificamente ao ministro Alexandre de Moraes. Bom, no decorrer do nosso papo aqui, vocês vão saber por que eu estou lembrando esse assunto, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, enfim. Venha participar dos nossos chats, que todos os dias eu abro entre 5 horas, 5 e meia. E se puder também, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar aqui mais engajado aqui no nosso portal, você prestigiar aqui os nossos encontros, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, mais cedo eu chamei a atenção de vocês para essa situação aqui, um momento que o ministro Alexandre de Moraes, ele foi agredido de uma forma visceral, Eu vou passar primeiro o vídeo aqui e depois eu quero fazer aqui algumas considerações com vocês. Esse aqui é um momento que o Bolsonaro estava ameaçando o ministro Alexandre de Moraes e falando para ele, dando um ultimato para ele, para ele largar o Supremo Tribunal Federal, pegar o boné e ir embora para casa. É uma ameaça de um presidente da República no poder, com uma horda de pessoas ensandecidas atacando uma única pessoa. Vamos lembrar do que eu estou falando aqui para eu conversar com vocês, onde é que eu quero chegar. Vamos lá. Acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! Deixe de oprimir o povo brasileiro! Deixe de censurar o seu povo! Mais do que isso, nós devemos, sim, porque eu falo em nome de vocês.
determinar que todos os presos políticos sejam postos em liberdade. Gente, e aí o povo gritando, eu autorizo, né? Alguns falam, eu Então, autorizo. gente, vocês imaginem o que é você ser um membro do Poder Judiciário e estar enfrentando esse tipo de situação. Se você não tem muita determinação, você não tem muita confiança no que você está fazendo, você não tem muita hombridade, você pega o seu boné e vai embora. Porque nós não estamos falando de apenas uma pessoa fazendo uma crítica a você, nós estamos falando de um presidente da República usando o poder que tinha para te constranger, para te ameaçar. E o Alexandre de Moraes, ele permaneceu absolutamente inflexível, ele permaneceu absolutamente fiel à Constituição brasileira, ele permaneceu desafiando, né? Quer dizer, respondendo a essas ameaças, esses desafios. Então eu acho que eu sou totalmente contra a fazer qualquer tipo de culto à personalidade. Você personalizar pessoas, você transformar pessoas em heróis e ignorar as circunstâncias e os esquemas, as estruturas de poder que estão por trás de alguns personagens. Mas no caso do ministro Alexandre de Moraes, a história do nosso país tem que fazer justiça ao que ele fez nesse processo todo. Gente, eu só quero lembrar vocês que no dia das eleições, no segundo turno, eu estava aqui com vocês, aliás, muitos canais ficaram abertos, né, acompanhando o que estava acontecendo, e nós acompanhamos com muita aflição as operações da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, interditando, bloqueando ônibus no nordeste do nosso país, principalmente em locais onde o ex-presidente, quer dizer, o atual presidente da República, né, na época ex-presidente da República, estava tendo uma intenção de votos muito positiva, né? Gente, esses caras quiseram roubar as eleições aqui do nosso país. Até 1h da tarde, quando 1h, 2h, quando as notícias começaram a circular, as denúncias começaram a circular, o ministro Alexandre de Moraes, no domingo eleitoral, que estava de plantão, ele determinou instantaneamente que os bloqueios fossem cessados e que os responsáveis fossem identificados. E agora eles estão respondendo, sendo que os covardes estão tentando escapar da justiça nesse momento. Mas eles vão ser alcançados. E aí o senhor Anderson Torres, que estava preso até há poucos dias, né, que está com tornozeleira eletrônica, não é que ele esteja solto agora, que ele estará livre de uma condenação no futuro, não. Porque as provas são contundentes contra essas pessoas que quiseram roubar a eleição do povo brasileiro. Numa eleição muito apertada, não fosse o comportamento do ministro Alexandre de Moraes, o comportamento destemido, nós corremos o risco naquele momento, né, de ter perdido as eleições para essa gente que fez o que fez aqui no nosso país. A todo instante pipocam denúncias de como essa gente tentou fraudar as eleições, como eles tentaram comprar as eleições, como eles despejaram bilhões e bilhões de recursos públicos do povo brasileiro para tentar ganhar essas eleições ou corromper essas eleições, a pressão política que eles fizeram com o acompliciamento de uma parcela das Forças Armadas, então não foi pouca coisa não. Além da omissão que os grandes veículos de comunicação tiveram em muitas situações onde eles deveriam denunciar esse tipo de criatura e não fizeram isso, possibilitando que ele chegasse com algum tipo de viabilidade nesse processo eleitoral, né? Então, gente, aí eu volto aqui para a entrevista do Bolsonaro na revista Veja. Ele foi perguntado sobre os diálogos que estavam sendo travados, né, no seu entorno, pertinho dele, né, no ajudante de ordens, o Coronel Cid, que no nosso encontro anterior eu mostrei para vocês que ele tentou terceirizar a responsabilidade para o alto comando do Exército, numa atitude absolutamente covarde, né? Porque alto comando do Exército é uma coisa abstrata, né? Quem do alto comando do Exército plantou o Coronel Cid para cometer crimes, para favorecer o ex-presidente da República, para se locupletar, para tentar fraudar a entrada de joias no nosso país, para tentar sabotar a democracia do Brasil, para tentar cada vez mais com os artifícios ilegais de processos, inquéritos na Polícia Federal, constranger ministros do Supremo Tribunal Federal, desacreditar o sistema eleitoral brasileiro, enfim, quem é que fez isso? Então o Bolsonaro, como grande covarde, como eu mostrei para vocês, ele já fez esse tipo de atitude, né? Mas aí a coisa avança. Aqui na revista Veja,
A pergunta do jornalista foi: a investigação encontrou diálogos de pessoas do seu entorno articulando ações golpistas. Uma dessas pessoas, inclusive, sugere ter relações de amizade com o senhor. Aí o Bolsonaro responde: vejam se isso não é assim um suprassumo da canalice. Responde ele: essa questão do ex-major Ailton é ridícula. Por que amizade com Ailton? Bolsonaro pergunta, né? Porque é paraquedista. Ah, então todo paraquedista é amigo de Bolsonaro? Pois bem. Aí ele diz: 2 vezes por ano eu te encontro de paraquedistas e ele estava lá. Se você conversar com ele, em 30 segundos não quer mais conversa. Só que o Bolsonaro, que está dizendo que não queria mais conversa, foi o mesmo que fez um áudio apoiando a candidatura dele, foi o mesmo que no dia das eleições esteve acompanhado desse senhor Ailton. Era o mesmo que conversava com o Coronel Cid, o Major Cid, não sei nem mais qual a patente dele hoje, ao tempo que queria para falar de rupturas institucionais. Bom, prossegue aqui a entrevista. Ele mandou um áudio para alguém dizendo que mobilizaria 1.500 homens para um golpe, coisa assim. O Ailton não mobiliza meia dúzia de jogadores de dominó. Se conversar com ele, vai ver isso. É um coitado. Ah, senhor Bolsonaro, então ele é um coitado? Vamos acompanhar agora como é que ele vai reagir a esse tipo de desprezo, né, de traição. Ele queria que eu gravasse um vídeo para ele na campanha no ano passado. Respondi: Ailton, você é meu irmão, você é meu 02, porque o 01 é o Hélio Negão. Aí levaram para o lado de que ele é meu 01 no Rio de Janeiro. Gente, então é o seguinte, esse tipo de comportamento do Bolsonaro é um comportamento de um homem honrado, de um homem que tem alguma coisa na cabeça, alguém que tem algum tipo de lealdade? Evidentemente você já sabe a resposta. Agora, resta saber como o senhor Ailton ali, que está preso, como ele vai reagir a esse comportamento de um traidor, né? Alguém que devotou toda a sua vida política, que teve algum tipo de envolvimento, alguém que fez campanha para Bolsonaro, ser tratado dessa forma, enfim. Mas não é o primeiro e nem será o último. Resta saber como é que esse imbróglio todo terminará. A mulher do Coronel Cid já assumiu para si a responsabilidade de ter usado cartões de vacinas falsos, né, para ela e para os seus filhos. Então, ela já está confessando um crime. E está confessando um crime também cometido pelo seu marido, cuja pena será muito maior. Esse tipo de armação, esse tipo de estratégia não vai excluir a responsabilidade do presidente da República. Não são os meros depoimentos que funcionam como provas inequívocas, não. A Polícia Federal tem elementos suficientes para mostrar que o Bolsonaro sabia dessa história, que ele tirou proveito dessa história, que o entorno dele tirou proveito dessa história. E aí eu chamo a atenção de vocês para uma situação que está passando despercebida, de uma maneira geral, pelos veículos de comunicação, por quem está tratando esse assunto. O Bolsonaro diz que ele não precisava de cartão de vacina falsificado, e nem a filha, porque a filha teria um atestado médico que diz que ela não pode tomar vacina. Gente, tem que ser colocada uma lupa em cima desse atestado médico, porque eu tenho certeza absoluta que ele não corresponde com a verdade dos fatos. O Bolsonaro encomendou, vocês vão ver no futuro, esse atestado médico. Esse atestado médico deve ser fraudulento justamente para justificar a teoria do Bolsonaro que a filha não tomaria vacina. Antes de ter qualquer tipo de problema, ele já falava isso nas redes. Então, gente, infelizmente nós tivemos nas mãos desse tipo de personagem, com esse tipo de moral, mas ele foi muito útil às estruturas de poder aqui no nosso país. Eu gosto sempre de sublinhar esse aspecto, gente, para não parecer que a gente tem um problema com um único ser humano, né? Que a gente teve aqui uma figura fora da curva e que ele foi o responsável único por tudo que aconteceu no nosso país. Não, ele foi o responsável principal, mas ele teve muita gente, muitas estruturas que ficaram cumpliciadas com ele, se utilizaram dele, e agora que ele está caindo em desgraça, a gente vai ver cada vez mais as pessoas se afastarem dele, e quanto mais ele comete esses desvios de caráter, mais ele vai arrumar
inimigos, mais revelações surgirão no futuro. É só a gente aguardar que a gente vai ver mais situações. Gente, eu fico por aqui, mais uma vez, um grande abraço. Um grande abraço, se um dia eu puder falar isso diretamente para ele, ao ministro Alexandre de Moraes. Graças a ele, nós tivemos aqui um enfrentamento absolutamente fundamental para a gente manter a nossa democracia. Então, fica aqui a minha homenagem. Um grande abraço, gente, e até o nosso próximo encontro. Tchau.